Alô, alô. Que calor da porra, pera aí. Ok, voltamos. Mais uma vez, eu não faço ideia do que eu vou falar, mas eu tô me sentindo meio travado e um pouco envergonhado também. Esses tipos de vídeo eu faço mais pra dar uma destravada quando eu sinto que eu tô muito fechado, porque às vezes é um pouquinho de vergonha também, não vou mentir. Então eu gosto de fazer isso mais pra me desafiar, saca? Eu tô há 2 anos fazendo um projeto, digamos assim, ambicioso. E acredite se quiser, eu já cheguei a fazer esse vídeo aqui, só que a porra desse microfone não pegou. Então foi tipo meia hora de vídeo falando que nem bobão com a câmera no mudo. Mas foi bom, porque mesmo que o áudio não tenha saído no vídeo, eu me senti um pouco destravado, saca? Então eu vou retomar o assunto daqui. Um pouquinho antes de eu terminar Beloz, o meu primeiro e último disco até agora, fiquei um pouco frustrado com... Eu sempre falo essa palavra aqui, né, cara? Eu vou mudar o nome do canal pra Frustração, TV Frustração. Eu fiquei um pouco desapontado comigo mesmo, porque eu não tinha alcançado o nível que eu queria nesse disco, por muitos motivos, tá ligado? E depois desse álbum, eu me senti muito desconfortável, né? Eu fiquei feliz porque era um sonho fazer um disco. Desde que eu comecei com esse negócio de música, meu sonho era fazer um disco, um álbum, um conceito assim bom. E foi isso que eu tentei em Beloz. Pra quem quiser ouvir, tá aí no canal Beloz, só procurar nas playlists. Eu não gostei do resultado final, mesmo ainda lançando, né? Então, depois disso, até um pouco antes de lançar, eu já tava com uma ideia. Uma ideia que eu comecei a abordar no final do álbum, do Beloz. Então aquela ideia já estava sendo fermentada ali mesmo, sabe? Então eu comecei e eu só não faria ideia que eu ficaria até hoje fazendo esse álbum. Hoje é dia... Deixa eu ver que dia é hoje. Dia 12 de maio de 2026, tá? Eu comecei a fazer esse projeto em 2024. Então são 2 anos, 2 anos e um pouquinho aí. E como qualquer outra ideia que eu e meus amigos tivemos, começa com ideia pequena, depois a gente já tá criando o Avatar 7, tá ligado? Coisa que não faz nenhum sentido pra nossa realidade. Sempre que eu me via em projetos assim, eu acabava pulando fora, mas porque eu já sabia que é maluquice e tal. Mas eu me arrisquei e decidi continuar, né? E eu fui lá. Olha, eu não terminei o, o álbum em si. As músicas já estão todas terminadas. Estou no processo de gravação delas. Ainda faltam gravar. Faltam 4 músicas, se eu não me engano. E até aí tudo bem, tá ligado? As piores coisas que podia acontecer nesse álbum já aconteceram, então eu me sinto tranquilo agora. Só que como eu tava dizendo, é uma daquelas ideias que se escalou pra coisas inimagináveis, né? O escopo dela é bem maior do que eu já fiz, sabe? São 12 faixas, Beloz é 8, se eu não me engano. O conceito é bem mais fechado, bem mais trabalhado também. Até o visual também, ele é bem comparado com o último disco. E eu queria falar sobre como esse disco me afetou de certa forma, até mesmo no meu ofício, que é a música. E como eu estou psicologicamente hoje em dia. Assim, agora eu tô até melhor, sabe? Tô mais de boa. Mas foi uma caminhada, foi uma caminhada. Erros e aprendizados. Cara, eu nunca me permiti errar tanto nesse projeto. E é por isso que tá lindo, de verdade. Muito do que eu me arrependi em Beloz foi não me permitir isso, sabe? Errar. Tudo tinha que estar perfeito e não ficou, nem um pouco. Então, cara, esse momento aí foi importante pra mim porque tanto pro disco
no trabalho que eu fiz em cima do disco, quanto pra mim mesmo, sabe? Como trabalho que eu fiz na minha persona mesmo, sabe? São coisas que eu nunca imaginei que eu ia aprender. Eu digo até que eu sou outra pessoa, totalmente diferente daquilo que eu era em Belois. É perceptível, é perceptível. Eu comecei com essa brisa porque eu tava olhando as letras, eu tava vendo o disco geral. Eu costumo fazer isso sempre no meio das semanas, escutar todos os beats, ver todas as ideias, ler os scripts, o argumento do disco. Eu gosto de rever tudo, ver se está tudo realmente alinhado. E nessas visitas ao álbum, eu vi algo muito interessante, porque a composição desse disco, desde a faixa 1 à faixa 12, ela meio que tá em sequência cronológica, sabe? São registros meus de 2 anos, então no mínimo eu queria notar algum tipo de evolução, né? Então, e foi exatamente isso que eu vi. E é maluco isso, porque não faz nem 4 dias atrás, eu acho. O Emerson, meu parceiro da L-Duck e de infância, eu estudei com esse cara. A gente tava voltando do trampo junto, tava chovendo, então ele ficou aqui em casa um pouco antes de ir pra casa. E a gente criando ideias de jogos, ele falou o seguinte, falou assim, cara, sem sombra de dúvidas, a gente é muito bom em alguma coisa, que é criar histórias. E na mesma hora, caralho, caralho. Porque é isso que eu tava fazendo, eu tava contando uma história ao longo desses 2 anos, entende? E a sensação que eu tive foi de assistir um filme, sabe? Mesmo o disco não estando completo. Porque você vê o começo, vê o desenrolar, vê o fechamento de tudo. Eu achei lindo, 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 lindo. Não é porque eu fiz não, viu? Não é porque eu fiz. E foi um período que, mesmo eu não compartilhando com muita gente, algumas pessoas notaram, as pessoas que ficam ao meu redor, meus amigos, família, minha mulher, que foram 2 anos bem desgastantes. Muito por conta de obsessão. Essa palavra existe, né? Fiquei simplesmente obcecado. Eu acho até que foi muito por conta de Belote também, que como era um sonho lançar um disco desde o início da minha carreira, me viu aquele baque de não ter saído do jeito que eu queria, não ter sido recepcionado da forma que eu imaginava. Apesar de até hoje chegar pessoas falando pra mim sobre Belois, entende? Muitas vezes eu nem acredito, entende? Às vezes eu penso que a pessoa tá fingindo de tão forte que esse baque foi em mim, entende? Sério, são pessoas falando que a música tocou elas de uma forma, mudou elas, entende? E eu aqui todo cagado. E totalmente imerso nessa obsessão do novo disco. Eu passei por milhares de processos criativos. Milhares, cara. Você nem imagina. Processos dolorosos, outros emocionantes. Foi um período de experimentação bem importante pra mim. Eu sinto que esse período vai ser a chave para muitas coisas no meu futuro, porque foi um período que eu aprendi muita coisa. E o mesmo período que eu entendi que eu vou aprender mais coisas ainda, entende? Abriu minha mente, assim, de certa forma, pro mundo da arte. E eu nunca me aprofundei tanto no mundo da arte quanto esses 2 anos. Antes disso, eu era muito, muito fechado, muito recluso. Eu queria que tudo saísse 100% daqui, entende? Eu não me preocupava tanto em absorver. Era rushando o tempo todo, rushando, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E eu acho que dá até pra perceber em Belois que meio que tudo é uma espécie de esboço do começo ao fim, da mesma capa. A capa eu fiz, sei lá, em 5 minutos. Levou 15 porque eu cheguei a fazer 2. Aí eu pedi a opinião do Emerson, na época eu morava com o Emerson. Acabou gostando da capa que ficou e eu também gostei pra caralho, então era tudo muito às pressas, porque era o que minha rotina permitia, entende? Papo de acordar 10 da manhã, gravar, depois eu almoçava, me banhava, ia pro trabalho, 2 da tarde, então às 2 pra estar lá 4 horas, e no período de lá pro trabalho, no ônibus, eu escrevia as letras do disco. Tanto é que, tipo, acho que 90% das letras do disco foi toda escrita
no 76, a linha 76. Tem até uma música pro ônibus que eu fiz. Hiperfoco em ônibus. E aí eu saía meia-noite, eu chegava tipo quase 1 hora da manhã. Aí eu tinha que escolher, ou eu ligava pra minha mulher pra dar notícia de vida, ou eu fazer alguns instrumentais pra poder trabalhar em cima e tal. Então foram momentos bem complicados pra inventar de fazer um disco, né? Mas eu fiz da mesma forma. E mesmo não sendo do jeito que eu queria, foi verdadeiro, foi totalmente verdadeiro, totalmente condizente com o que eu tava passando na época, o que eu tava pensando, refletindo, lendo, assistindo, ouvindo. Esse cara aqui foi o responsável por Veloz, senão eu acho que eu tava morto. Como evitar preocupações e começar a viver bem. Cara, era o que eu lia no ônibus quando eu não tava escrevendo, então eu tava surtando, cara. Essa é a verdade. Algumas dicas daqui eu levo até hoje, tanto é que eu tô começando a ler de novo. Tô no comecinho ainda. Esse é um dos livros que eu terminei na minha vida. Eu não sou muito Eu não costumo muito terminar os livros que eu leio. Aliás, eu vou fazer um vídeo sobre isso algum dia. Pois é isso. Eu não vou dizer que Belois foi um erro. Foi bem necessário, de verdade. Tanto é que depois de tanto tempo eu ouço ele às vezes e eu fico bem surpreso. Porque na época eu senti uma coisa e hoje eu sinto totalmente outra. Era tipo, cara, como é que eu fui capaz de fazer isso? Era meu sonho fazer isso aqui. E eu não sei onde você mora, onde você vive, mas eu não vivo realizando sonhos, entende? Então, eu tava vendo um sonho ali materializado. Fiquei sobre Belois, minha opinião mudou fortemente. Isso tanto no meio do processo do meu novo álbum. E eu adotei uma filosofia, né? Durante o processo desse álbum, que é o que eu tento levar pra minha vida, que é de tentar não repetir os mesmos erros, entende? E se eu repetir, pelo menos parecer proposital, sei lá. Eu, ao mesmo tempo que eu firmei mais os pés no chão nesse projeto, eu me permiti ficar mais fora da casinha, saca? Em Beloz eu tava muito amargurado com a vida, com o que tava acontecendo, com o que eu tava fazendo. Depois disso eu parti um pouco mais pra aceitação, né? Não daquela forma de conformidade, mas de não se prender a essas coisas que só atrasam, saca? E foi um pouco difícil, porque eu tava trabalhando em cima de registros em que eu tava totalmente amargurado também ainda, entende? Eram letras que eu me sentia triste, me sentia com raiva, me sentia eufórico, depressivo, em mania, ansioso, apaixonado. Então era meio difícil manter a cabeça focada nas coisas boas enquanto eu tava imerso nesse mundo ainda, entende? E foi tão desgastante que eu cheguei até a passar por momentos de insanidade mesmo, insanidade. Essa é a palavra certa, né? Fiquei com medo. E eu fiquei com mais medo ainda porque eu não tinha onde recorrer à ajuda. Tava liso, não podia ir no psicólogo. Tava partindo pra vício, essas coisas, entende? Eu me sentia tomado, totalmente tomado pelo o álbum e a obsessão que eu tava colocando em cima dele, entende? Eu tava pensativo sobre, será que eu vou ser 880? Será que eu só vou deixar esse disco pra lá? Será que eu não vou trabalhar pra ficar mentalmente estável pra poder concluir esse trabalho? Sabe, eu não queria botar a culpa no álbum em si, eu queria achar uma solução. Foi isso que eu fiz, eu fui atrás, cuidei de mim, da minha forma. Ainda tô nesse processo ainda também. Pretendo procurar um profissional na área porque eu ainda sinto fragmentos disso em mim, entende? Foi uma experiência do caralho, então... Caralho. Em resumo é isso, eu não posso falar nada ainda, nada sobre esse álbum. Mas o momento que eu vou falar sobre não tá muito longe, tá bom? Já tô alinhando tudo. Mas no momento é isso.
E valeu.